Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio uma mulher de fé e de profundidade. A música é a sua linguagem, mas a vida dela fala ainda mais alto sobre renúncia, fé e esperança. Silvia Kerr, é uma alegria recebê-la aqui no estúdio. Eu que estou muito feliz de estar aqui. É um prazer, uma honra estar com essa mulher maravilhosa, Mirtz, né? De dentro para fora, gente, que, olha, a Mirtz é uma elegância de alma que essa mulher tem, né? E eu sei que ela tem perfumado o caminho de muitas mulheres e eu sou uma delas. Sou grata a Deus pela sua vida. Muito obrigada, minha amiga. É uma alegria profunda mesmo, porque muito antes do podcast, a gente já se conhece um tempo, é muito gostoso tê-la aqui conosco. Mas, Silvia, antes de você cantar, a tua trajetória passou por alguns processos, né? Sim. Conta para nós um pouquinho como foi isso. Então, eu vou falar um pouquinho do meu chamado e da trajetória. Aos 7 anos de idade, eu comecei a cantar, cantava na igreja, e aos 12 anos eu recebi a promessa do Senhor, né? Que gravaria um CD, que estaria em muitas nações, e isso para uma jovem, para uma adolescente, né? Tudo que a gente quer. Mas foi passando o tempo, e como jovem, como adolescente, eu queria que acontecesse a promessa durante o tempo, no meu tempo, né? No tempo de jovem. Mas não foi no meu tempo. Passaram-se 24 anos para a promessa do Senhor se cumprir. Mas nesse tempo, durante esse processo, eu era professora, lecionava de manhã, à tarde, noite, prézinho, quinto, oitavo, ensino médio, né, professor de português. E ali, sempre lecionando. E às vezes eu estava dando aula, Mirtz, e é interessante que durante todo esse tempo, né, dos 20 e poucos anos, né, 24 foram, mas durante esse tempo, teve alguns momentos que alguns alunos vieram para mim, não foi um só, mas eu lembro da última vez quando um aluno chamado Elias, profeta Elias, né? Olha só. Ele veio para mim e falou assim, professora, Deus me falou que você vai gravar um CD. Eu falei, amém, eu tomo posse, Deus tem falado mesmo. Mas assim, sabe quando você olha para a promessa, tá tão distante, porque às vezes a gente olha pro ambiente, a gente olha para aquele momento, não tem como a promessa acontecer. Tá tão desconexo de tudo, né? Você olha e você não, parece que você não está, o ambiente não condiz com a promessa. Né? Porque professor ali dando aula, não tinha como nem sair, mas Deus sempre falando. Nossa, que forte isso, hein, Forte, Silvia? muito forte. E aí passaram, então, 24 anos, e quando a promessa... Eu fui numa uma ovelha minha, chamada Rose, né? Eu era pastora em Pontal do Paraná, e a Rose, ela falou assim, Silvia, eu fiz a sua inscrição no festival que a Cassiane está propondo, lá em Curitiba. E eu quero que você participe. Eu falei, mas Rose, como assim? Eu dou aula? Não tem como eu sair? Como que eu vou fazer? Que aí eu fui, lindo. falei com a diretora, ela falou assim, não, pode ir sim. E ela fez a inscrição. Você foi professora também em Pontal? Fui professora em Pontal, em Foz do Iguaçu primeiro, né? Minha cidade natal é Foz do Iguaçu. É Foz do Iguaçu. Lá que Deus fez a promessa. Foz do Iguaçu, depois fui para Criciúma, professora em Criciúma também, e também em Pontal do Paraná. Eu era efetiva no estado de Santa Catarina, depois vim para Paraná, efetiva no Paraná e também no município de Pontal do Paraná. E a Rose era, assim, uma fã, né? É uma ovelha fã. E todos os lugares que eu... nas igrejas que eu estava nos congressos, ela dava o meu nome para cantar. Ele sempre me dava a oportunidade para cantar, mas é porque a Rose... Aí depois que ela me contou que ela, em todo lugar que ela chegava, ela dava o meu nome para eu cantar. E aí ela falou assim, eu acredito, eu quero que você vá lá no festival. E eu já te inscrevi. Se você quiser ir, ok. Se não for também, eu vou entender. E aí eu fui, falei com a diretora, ela autorizou, eu vim para Curitiba participar do festival. O esposo da Cassiane, o Jairinho, falou, Silvia, você não é a voz que a gente está procurando no momento, mas eu gostei muito da sua voz. Você tem um timbre diferenciado, único, né? Você não imita ninguém. E eu gostaria que você investisse nesse seu talento. Aquela palavra que ele me deu foi um ânimo, foi um up, que estava assim, né, guardadinho lá, me animou naquele momento.
E eu cheguei em casa e falei pro meu esposo, olha, o Jairinho falou assim, assim. Ele falou, claro, eu não sei por que você não começa a procurar hinos e para gravar. E aí, né, eu comecei naquele momento ali, em 2019, eu comecei a procurar, 2009, quer dizer, 2009, eu comecei a procurar canções e para gravar, e foi tudo assim muito rápido, né? O processo foi muito rápido. E eu pensei assim, tá tudo muito indo tudo tranquilo, né? Não vai para chegar, né, para gravar, tá dando muito certo. Mas, de repente, aconteceu, né? Já estou indo avançando aqui, mas, de repente, eu já tinha levado a guia, as canções, estava fazendo as guias, e, de repente, eu passo um processo bem difícil. Meu esposo, uma certa madrugada, né? O meu esposo não amanheceu, de repente, né? Eu o encontro morto. E foi uma situação muito difícil. As minhas canções, ele ajudou a escolher, mas ele nunca ouviu as canções, né? E foi muito doloroso. Naquele momento, algumas pessoas olharam para mim e falaram assim, pronto, ela não vai mais gravar, ela vai desistir. Mas naquilo que aconteceu, foi assim, eu falei, não, eu não vou, neste momento de dor, eu vou decidir me levantar, eu decido adorar ao Senhor. Assim como Abacuque 3:17, né? Abacuque estava vendo caos para todo lado. Diante do caos era político, econômico, de todas as formas, o caos estava implantado, né, naquele lugar. E aí, Abacuque se levanta, e ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Mas diante dos nãos que ele estava recebendo ali de Deus, Abacuque não desistiu, não retrocedeu, mas ele se levantou e falou assim, todavia, eu me alegrarei no meu Senhor. E naquele momento de dor, né, que era para eu ficar prostrada, eu me levantei e decidi adorar o Senhor. Foi a força que o Senhor me deu naquele momento de dor para continuar, para prosseguir. E até eu recebi uma canção, né, que depois a gente vai falar, mas eu já estou contando tudo, gente. Não estou deixando Eu sinto no meu coração que tem muitas mulheres que estão nos escutando Sim. aqui que precisam escutar isso que você está falando, sabe, Silvia? Sim. Porque você vem de muita renúncia. Sim. Você renunciou dor, você renunciou todo... Revisitando toda essa história, porque nesse momento você está revisitando. Percebo que você está emocionada. Então, eu creio que muitas que estão nos escutando aqui, elas estão fixas ouvindo o que você tem para falar. Aproveitando... Vou te convidar para você curtir já esse episódio. E se você não nos segue, já aproveita e segue a gente neste canal. Silvia, muito profundo isso. Sim. Então, são várias situações. E olhando para trás, todas essas tuas renúncias da tua vida foram situações desafiadoras. Verdade. E o que elas revelam de Deus para você com tudo isso? Porque foram 24 anos de espera desde a promessa, Sim. como você falou. Qual foi a palavra que te manteve ali firme em relação a tudo isso que você passou nesse período? Em todo esse tempo, né, de renúncia ali, né, e nesse tempo que eu estava colocando a voz, né, praticamente colocando a voz ainda, que meu esposo faleceu, eu renunciei, né? Eu deixei... era um momento que eu, olhando aos olhos humanos, não tinha como renunciar, porque eu era professora, tinha o meu salário, e de repente eu deixei tudo. Eu deixei a escola, num momento difícil, né? Tinha uma filha de 10 anos, mas naquele momento eu acreditei, confiei que o Senhor estaria cuidando de tudo, e realmente o Senhor cuidou. Eu era efetiva no estado e no município, e eu deixei tudo para fazer a obra do Senhor. Renunciei. E eu sei que o cuidar de Deus, eu vi Deus em cada detalhe. Nunca faltou. Deus sempre cuida das viúvas. E hoje eu estou viúva novamente, né? Mas eu vejo assim, o cuidar de Deus em todo o tempo. Então, para você, mulher que está nos ouvindo aqui, sabe que quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Porque nós temos mania de colocar assim, o nosso... A gente fala, estou confiando no Senhor, coloca nas mãos do Senhor, mas de repente a gente vai lá e tira das mãos do Senhor. Mas coloque nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa. Eu vivo isso no dia a dia.
Tem semanas que eu falo, Senhor, como que vai ser? Senhor, como será? E eu vejo assim, Deus falando, aqui, eu estou cuidando, estou cuidando da sua casa. Por que é que você está preocupado? O Senhor está falando para você aí, mulher. Por que é que você está preocupada? Eu tenho cuidado de ti. Então, descansa o coração, Amém. porque Glória o Senhor a Deus. está cuidando de tudo. Amém. Que incrível. Amém. Que incrível. Silvia, vamos falar um pouquinho de música, que é a tua linguagem desde Amém. pequena, desde os 7 anos que você tem a promessa e todo esse período. Como que nascem as canções que você canta? Acho que muita gente deve estar pensando, como que você compõe? Sim. Como que marca essa tua história? Conte para nós. Então, as canções, no primeiro CD mesmo, eu não gravei nenhuma canção autoral. Mas Deus vinha falando, usando pessoas para falar que eu seria compositora. E eu pensei, como serei compositora se eu não toco nenhum instrumento, Senhor? Aí, de repente... Eu rio porque as tuas canções são lindíssimas, eu sou apaixonada. É inimaginável olha, isso. aí de repente, assim, como que Deus nos surpreende. Sim, é maravilhoso, é lindo. Faz muito além do que nós pensamos, imaginamos, lindo, Deus faz. Lindo. E quando Deus fala, pode crer que vai acontecer. Vai acontecer. E aí, uma noite eu estava dormindo e, de repente, eu acordo cantando, né? A canção Entrega foi assim que aconteceu. Aí eu Canta logo... um pedacinho pra nós, só um pedacinho. Vou cantar aqui. Eu quero minha vida te entregar. Eu quero minha vida te entregar. Me prostrarei, derramarei meu coração. Que linda. Se quiser ouvir o restante, vai lá, entrega. Está lá no YouTube. Silvia Quer, entrega. Essa canção é linda e é a minha vida, né? Pai, eu quero a minha vida te entregar. Então, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Estou vivendo os sonhos, os projetos que o Senhor tem para minha vida. É difícil até encontrar uma agenda com você, né? Porque essa agenda aqui, gente, foi concorrida para ela estar aqui. Oh, glória! E aí, falando das composições, né? Quando o Senhor me deu essa canção através de sonhos, essa foi através de sonhos, mas aí tem uma outra composição, que é a composição Eu Estou no Controle. Numa madrugada, é linda demais, né? Essa Estou no Controle é essa minha canção. É linda, é linda. Eu amo essa canção. Essa canção, meu esposo estava internado na UTI e nós estávamos orando toda madrugada e pedindo ao Senhor pela cura do meu esposo. Na madrugada, o Senhor me deu somente a letra, não deu a melodia. E sempre o Senhor dá a letra e melodia. Aí eu fui para a UTI. Ao chegar na UTI, o Senhor começou a ministrar a melodia. Rapidamente eu peguei o celular e comecei a cantar. E cantava todos os dias ali pro meu esposo. Cantava acreditando que o Senhor curaria a vida dele. Mas essa não foi a vontade do Senhor. O Senhor o recolheu para si. E naquele momento, eu entendi que a canção não era para não era para ele que estava ali, mas era para mim e para você que está me ouvindo aqui a canção Eu Estou no Controle. É o Senhor convidando para um novo tempo. E através dessa canção, Mirtz, eu vou dar um testemunho aqui. Né? Eu tenho testemunho lá da UTI que o Senhor me deu essa canção, mas o Senhor disse que seria para muitas pessoas que ouvissem essa canção, seriam restauradas, curadas. E eu estava na França, entre França e Suíça, e uma amiga minha, a Nilza, ela falou, Silvia, nós vamos para a cachoeira porque eu quero que você conheça o local onde eu faço as minhas orações. E nós começamos a andar, e eu pensando, mas tanto lugar aqui na França bonito para conhecer, me levando aqui para a cachoeira, né? Mas a gente não entende, às vezes, o propósito de Deus, aquilo que Deus tem, né? Verdade. E aí, fui caminhando ali, de repente, ela chegou naquela cachoeira e ela falou assim, olha, aqui é o local onde eu faço as minhas orações. E aí eu comecei a orar. Eu estaria ministrando em Genebra naquela noite. E eu comecei a orar, a clamar ao Senhor, porque Europa nós sabemos que é um grande índice de suicídio. E eu comecei a orar, a clamar ao Senhor para que houvesse cura, que vidas fossem libertas naquele lugar. E terminei de orar e comecei a cantar. Quando o mar agitado estiver, nossa, é linda. E você já não sabe o que fazer, esse gigante tem se levantado, você olha de todos os lados e não sabe o que fazer.
Acalma o coração, aquieta sua alma, descansa, meu irmão, confie, tenha calma. Deus está no controle de tudo. E de repente, um grito dentro da mata. A minha amiga falou assim: deve ser algum doido por aí, né? Deve ser alguém que tá por aí, não, nem ligue. Mas aí nós saímos daquele local e de repente a gente olha uma jovem, muito magrinha, e ela tinha deixado a bicicleta dela lá em cima, na estrada, e ela jogou a mochila, o celular, e ela estava com um galho de árvores, assim, juntou tudo assim, estava batendo numa árvore, batendo muito, de árvore não, de galhos, uns galhos. E ela batia na árvore com tanta força, e gritava, chorava, e a minha amiga chegou para ela e falou: "Ça va? Tudo bem, né?" Em francês. Aí ela falou: "Não está nada bem." E aí, chorando, ela falou assim: "Nós podemos orar por você?" Aí ela: "Claro, pode orar." E eu comecei a orar em português ali, clamando ao Senhor pela vida daquela jovem. E orei, e quando terminei de orar, eu comecei a cantar novamente. Quando o mar agitado estiver. E aquela jovem que estava chorando, ela olhou e chorando e falou assim: "Foi Deus quem mandou vocês aqui." Daí falou: "Estou toda arrepiada, foi Deus que mandou lindo. vocês aqui. E olha, eu cheguei aqui desesperada. Eu estou agora sentindo uma paz." Daí ela perguntou em francês: "Aonde que tem essa canção?" Ela correu lá, longe, pegou o celular dela, abriu o celular dela e eu escrevi, né, "Eu estou no controles", e ela começou a ouvir ali no celular, em português, mas aquela jovem chorava, Deus tocando o coração, Deus falando em francês com ela ali, que estava no controle de tudo. Então é assim que Deus faz, essa canção é um convite para um novo de Deus para a tua vida. Então, se você está aqui nos assistindo, eu sei que Deus tem um novo dele para a sua vida, porque muitas vezes nós queremos limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas, achando que, não, eu não vou compor porque eu não sei tocar um instrumento, né, o que eu estou fazendo aqui? Vim parar aqui nesse lugar deserto, mas é o propósito que Deus tem naquele momento, naquele instante. Eu tenho certeza que o que você está passando, essa mulher que está nos assistindo, né, essa pessoa que está nos assistindo hoje, Deus tem um novo dele para sua vida, Amém. né? Glória a Floresça, Deus. eis que faço coisas novas, diz o Senhor, para tua vida, para tua casa nessa tarde, neste dia. São tantas músicas, a gente fica assim, São. uau, de tanta imaginar como essas músicas nasceram. Verdade. E como elas tocam, inclusive em outro idioma. É profundo. É um presente de Deus o poder ouvir isso, né, Silvia? Um presente de Deus, saber assim que Deus vai caminhando tudo, colocando melodia, né? E a outra canção, Floresça em Mim, né? Que essa é outra linda paixão. Também. É uma canção que Deus me deu para conferência. Eu estava com Covid, achando que estava, né? Aqui, vou ficar quietinha aqui. Fiquei trancada no quarto. Fui a primeira a pegar Covid na minha casa. Então, fiquei trancada ali vários dias. E, de repente, Deus falou, não, vou te fazer você produzir. E me deu essa canção, né? Floresça em Mim, que é uma canção linda, que você pode ouvir também. E a última canção que Deus me deu agora, Quero Ver Tua Glória, que foram 4 noites, assim, eu estava em São Paulo, Deus começou a ministrar numa noite, daí foi a segunda noite, terceira, quando terminou eu estava aqui em Curitiba, mas a última noite foi uma glória tão grande no quarto, que era assim, eu estava de joelhos, chorando, e assim, Deus se manifestou com a sua presença muito real no meu quarto, e como esse louvor diz, quando Moisés falou, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor. Eu já vi o povo de Israel passar, né, no Mar Vermelho. Eu vi também a sarça arder, mas, Senhor, isso é muito pouco. É o mínimo, Senhor. Eu quero ver a tua glória. Então, que você possa pedir para o Senhor também. Que nós possamos, Mirth, pedir para o Senhor todos os dias para ver, para estar presentes nessa glória, nessa presença maravilhosa do Senhor. Eu sinto a presença, Silvia. Você Sim. falando, eu estou tremendo aqui de Glória tão forte que está a presença, né? É um presente de Deus ouvir tudo isso, é um presente, é uma grata presença do Senhor que está aqui conosco. Não sei se você consegue sentir aí do outro lado da câmera, mas aqui nós estamos numa presença profunda, profunda. Silvia, entre tantas experiências e parcerias que você já viveu, porque você já viveu algumas parcerias também, sim, de música, Matos Nascimento, Ana Nóbrega, agora Elaine de Jesus também. Elaine de Jesus, agora recentemente Silvia não,
desculpa cortando, a Carvalhal lá, como é que é? A Shirley? Ah. A Shirley não teve parcerias de canções, não. A gente só somos amigas, mas ainda não gravamos. São só amigas de canções, Isso. né? E como que nasce essa colaboração com outro cantor no teu coração? Como que é essa experiência? Então, como já falei aqui, né, com o Matos Nascimento, que foi um presente de Deus também, Elaine de Jesus, a Elaine falou pra mim, né, Silvia, vamos gravar uma canção? E eu aí mandei a canção pra Elaine e ela falou, essa é a canção. Nós fizemos um clipe, uma canção linda, né? Além da canção, é o título. A canção com o Matos Nascimento, Que Lindo, também uma canção assim, né, maravilhosa. E eu recebi um presente de Deus no primeiro CD, que foi a canção da Ana Nóbrega, que na época ela estudava no Diante do Trono. E interessante que a única aula que a Ana Nóbrega deu de composição, a minha irmã estava nessa aula, a única aula. A minha irmã falou para mim, Silvia, por que você não pede uma canção para Ana Nóbrega? Eu falei, ela não, imagina, ela nem me conhece, ela nem vai me ceder canções, né? Ela, não, pede para ela, de repente ela vai ceder uma canção dela para você. E aí, eu não tinha e-mail, não tinha nada da Ana. Eu falei com ela no Orkut. Mandei um recado. Do Orkut. E ela me respondeu, ela falou assim, será um prazer, eu vou orar e se Deus permitir, eu enviarei uma canção para você. Aí eu passei o e-mail e tal, e ela começou a falar comigo pelo e-mail. E ela mandou a canção, 100 palavras. E essa canção foi um marco no primeiro CD, né? Meu esposo veio a falecer. E a canção, né, quando ela ficou sabendo que meu esposo faleceu, ela falou, como a Silvia vai cantar? Senhor, como que ela vai cantar? Não tenho palavras para te agradecer, né? Se ela está vivendo esse momento de luto. Mas aí o Senhor confortou o coração dela, dizendo, fica tranquila, porque essa canção também fala que descansa como uma criança, né? Eu estou cuidando dela em todo o tempo. Então, a canção veio num momento muito difícil da minha vida que eu pude viver, dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, estou sofrendo, está doendo, Senhor, mas eu não tenho palavras para te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo. E pelo cuidado dele na minha vida. Então, foi um presente de Deus conhecer a Ana, gravar com a Ana. A Ana é uma pessoa, assim, muito de Deus, maravilhosa, não? E todas as minhas conexões, né, com pessoas que eu fiz parcerias, assim, foram bênção de Deus mesmo. Tudo que Deus preparou. E eu sou grata a Deus por isso. Nossa, que história linda dos bastidores. É bom saber um pouquinho como que funciona nos bastidores, bom, né? Nesse tempo de caminhada, você tem muito testemunhos. Qual aquele que, além dessa moça que aconteceu, que percebeu a música, uma francesa que entendeu a música em português, só Deus para fazer isso, né, Silvia? Qual seria outro testemunho que você tem, assim, que marca a tua vida? Olha, no mesmo dia que nós estávamos ali na França, deixa eu continuar o testemunho, depois conto um outro aqui. Mas no mesmo dia, nós saímos... Adoro! Amo! Nós saímos dali com aquela Delícia. jovem e fomos para o shopping, bem próximo ali. Com essa mesma jovem? Com a mesma amiga, a jovem ficou ali, foi para casa, já não estava mais chorando, né? Ela já estava bem, foi para casa, deu tudo certo. E aí nós fomos para o shopping. Chegando no shopping, fui na Kiko. A Kiko muitas maquiagens, chega lá deslumbrados com as maquiagens, né? Olhando tudo. A minha amiga falou assim, para a vendedora, que era brasileira, olha, aqui está uma cantora do Brasil, ela está aqui por uns dias aqui na Europa e tal. Aí essa mulher, chamada Kátia, falou para mim, canta pra gente. Aí eu comecei novamente dentro da loja, né? Quando o mar agitado estiver... Ai, arrepia, e de repente, Canta mais, tô arrepiada aqui. Nossa, é linda. Depois, vem, é tempo de andar sobre as águas. Não tenho voz pra isso. Vem, não olhe para a força das águas. Confia naquele que diz, aquieta-te vento, acalma-te mar. Ele vem aí, andando sobre as águas. Não temas, ele diz. Não temas, eu estou no controle. Não temas, ele diz. Não temas, eu estou no controle. Eu estava cantando e de repente eu olho a Kátia chorando muito. E ela falou para mim,
foi Deus quem mandou você aqui. Hoje eu fiz uma oração pela manhã e falei com Deus. Senhor, eu sei que meu pai tem falado para eu retornar à casa do Senhor, tem falado muito, tem insistido comigo. Mas hoje, antes de sair de casa, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, se realmente o Senhor ainda, né, tem esse chamado para minha vida, me escolheu, mande alguém naquela loja hoje para falar comigo. E quando você começou a cantar essa canção, eu tenho um quadro que eu ganhei do meu pai, e o quadro é exatamente essa canção que você está cantando, é Jesus andando sobre as águas, e eu entendi que realmente é Deus falando comigo. Então foi muito lindo, assim, a Kátia, assim, a gente conversa até hoje. Inclusive, eu vou estar novamente lá na França, nesse local, né? Quero visitá-lo novamente. E Deus fez uma coisa linda naquela loja, né? As pessoas ali, eu cantando, as pessoas olhando, e a Kátia chorando, e as pessoas não entendendo nada. Mas Deus trabalhando de uma forma extraordinária. Então é lindo o que Deus faz, e a gente fica assim, sem entender os propósitos do Senhor. Somente Deus. Isso mostra o quanto a música conecta os corações, né, Silvia? Muito, conecta muito profundo. E aí eu falei que viria o outro testemunho, né? O outro. Foi muito forte esse testemunho. Gente, olha, tá muita presença do Senhor aqui. Eu tô assim, tremendo, tão forte que está. Glória a Deus. O outro foi, eu estava indo para... estava em Foz do Iguaçu, e aí estava numa igreja de uma amiga, pastora Dani, e a pastora Dani falou para mim, Silvia, ainda este ano, Deus vai te levar para um país, e neste país, Deus vai te usar, né, para as pessoas, e Deus vai usar você para louvar neste lugar, pessoas serão curadas neste lugar, e antes de você sair de lá, você ganhará presentes. E aí eu pensei comigo, né, eu falei assim, mas eu vou para os Estados Unidos, mas eu já fui lá, era um país que eu nunca fui, ela falou na profecia. E agora... eu vou para a República Dominicana, Punta Cana, mas Punta Cana eu não vou para a igreja, eu vou para passear, né? Não vou para a igreja, vou para ficar lá no, né, aproveitando. E aí, no resort, aproveitando lá no resort. Aí, foi passando o tempo, eu vou chego em Punta Cana, estamos lá, de repente meu esposo falou assim, eu vou alugar um carro. Aí saiu, falei, mas pra que alugar carro, né? Desse lugar, vamos aproveitar o resort dele. Não, vou lá alugar um carro porque eu quero procurar alguma igreja. Falei, Jesus. Aí tá, foi, pegou o carro e começou já. Quando ele voltou novamente no hotel, falou pra mim, o pastor tá te esperando lá pra você conversar com ele, porque ele quer marcar o culto pra você estar lá no culto hoje à noite e tem amanhã também. Falei, Jesus amado, não tem descanso. Saímos dali, fomos lá pra igreja e conversando com o pastor, ele já deixou marcado, daí fomos numa outra igreja que era uma escola. Chegando naquela escola, as crianças estavam ali todas para entrar já para aula e começaram a pegar no meu cabelo, né? Que elas são moreninhas e tal. Daí começava assim, olha, tá no cabelinho, e me abraçando e tal. E eu comecei a cantar, ensinar as canções para elas ali. E elas começaram a cantar junto comigo. E rapidinho aprenderam a canção. Comecei a cantar a canção Usa-me, né, com elas. Em cada palavra que eu falar, cada vida que eu tocar, usa-me. Que é uma canção da Ana Nóbrega, que também foi um presente de Deus que ela me cedeu. E aí, entrei naquela escola, o pastor já deixou agendado para voltar à noite. Voltei à noite, cantei com aquelas crianças, foi uma benção, culto abençoado. O pastor já marcou numa televisão lá da República Dominicana. Fui para a televisão, dei entrevista, foi uma glória, uma benção. Aí o pastor marcou numa outra igreja. Quando cheguei nessa igreja, era uma boate. Antigamente era uma boate e agora era uma igreja, né? Uma casa do Senhor. Eu levei até um susto, achei que era uma boate mesmo. Não, era uma boate antes, né? E agora sim, sim. A casa do Senhor ali. Mas quando eu comecei a cantar, pessoas que estavam caindo endemoniadas assim. Aí eu fui sair do púlpito onde eu estava e comecei a ministrar, e pessoas foram sendo curadas, outras caindo assim, sem nem colocar a mão, sabe? Assim, muitos demônios ali naquele lugar. E Punta Cana é um local muito... pobre, a gente olha assim, é muito lindo o local, mas fora dali é muito pobre. Pessoas assim, encarceradas, vivendo uma vida de tristeza mesmo, uma opressão naquele lugar. E aí muitas pessoas ali foram curadas, foi uma noite extraordinária, vi Deus fazendo ali naquele lugar. E aí quando nós saímos de lá, né, naquele local,
na profecia, né, a pastora falou que haveria pessoas que dariam presentes para nós. E o pastor ligou e falou assim, vocês estão indo embora amanhã, mas eu gostaria de ir até o hotel para abençoá-los. Aí meu esposo falou, não, eu vou deixar o carro, não precisa, pastor, não precisa se incomodar. Eu falei, deixa ele vir. A profeta falou que vai ter presente, deixa ele vir. Aí, realmente, o pastor foi, levou presentes, levou para eles café, umas flores, umas coisas assim, presentes lindos que eles levaram, colares, para nós. Então, assim, tudo que Deus falou, usou a pastora Dani, né, de Foz do Iguaçu, aconteceu. Então, foi assim, algo extraordinário, uma experiência única que eu vivi ali em Punta Cana. E entendendo que todas as vezes que eu for achando que é férias, nunca será férias, né? Não. Mas será sempre fazendo a obra de Deus, com férias fazendo. Cansa, né? Não cansa, é maravilhoso. Incrível, né? Poder... Hoje, olhando assim, eu deixei a escola, entendi que era um tempo, né, de deixar o magistério, né? Claro que eu fui muito feliz sendo professora, mas hoje eu olho lá atrás e falo assim, não, essa é a vida que eu quero, é aquilo que eu gosto de fazer, de ver pessoas sendo curadas, mulheres sendo ministradas, e eu amo isso e estou aqui à disposição do Senhor a fazer aquilo que Ele tem para que eu faça, né? Eis-me aqui, Senhor, para ser instrumento do Senhor aonde eu for. Que profundo isso, Silvia. É muito profundo o teu falar. Dá para sentir profundamente a presença do Senhor quando você ministra através das tuas canções. Espero que nossas ouvintes também possam sentir essa presença tão, tão profunda. Silvia, você comentou que quando você, no Covid, você fez uma canção, Floresça em Mim, que também surgiu uma conferência, que também surgiu um livro. Conte um pouquinho como foi isso. Sim. Então, na época do Covid, né? Enquanto muitas pessoas estavam em casa, não tinha como ir para a igreja, não tinha como sair de casa, Deus me deu um projeto, Deus me deu um presente, né? E o projeto que Deus deu foi de fazer lives todos os dias. Na Covid, eu me arrumei todos os dias, sem faltar um dia, eu me arrumava todos os dias para fazer as lives. E muitos convidados, eu conheci muitas pessoas durante esse tempo, né? Pessoas aí no Brasil todo, fora do Brasil. E nesse tempo, eu recebia muitos testemunhos de pessoas dizendo assim, Silvia, a gente está... não tem como ir para a igreja, mas todos os dias nós estamos assistindo. Recebi esses dias, até eu estava num local, numa igreja, a pessoa falou assim, meu marido se levantou na Covid através das lives que você fazia. Se não fossem essas lives. Então, eu sei que Deus me levantou para aquele tempo, né? Para que pessoas ouvissem a voz de Deus através das lives. E quando terminou o tempo do Covid, né, foi passando, Deus me deu esse projeto presencial, né, a conferência. O projeto estava só nas lives, Florescendo em Cristo nas lives. E Deus tirou de lá e colocou nas conferências. E eu realizei a primeira conferência, e isso era um desejo do meu esposo, né, meu segundo esposo, que era pastor, e era um incentivador do meu ministério também. Ele queria muito que eu tivesse uma conferência de mulheres. Era o desejo do coração dele. E quando ele falou, não, você vai fazer essa conferência, eu estou aqui, vou ajudar você em tudo que precisar. As camisetas, sou eu que vou dar a camiseta, e estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas a conferência seria em novembro, e ele faleceu em agosto. E naquele momento também, sempre quando nasce um projeto, sempre tem, né, alguma coisa que vai... talvez você, se você não estiver alinhado ao seu propósito, você vai desistir. Mas eu estava certa do que Deus faria, né? E naquele momento eu recebi forças do Senhor para prosseguir. E as camisetas, sim, foi um desafio realmente, porque era muito barato a conferência, né, que a gente estava fazendo, um local muito bonito, assim, seriam princesas sendo ministradas naquele dia, sendo servidas, né, por garçons, né? Então foi, assim, algo lindo que o Senhor deu esse projeto, mas... era o desejo do meu esposo, né, para cada mulher ter a sua camiseta. Deus financiou, Deus deu recursos e fez com que, né, tudo acontecesse do jeito que era para ser. Foi lindo, e agora já vai acontecer a 4ª conferência, agora 20 de novembro, e eu louvo ao Senhor por esse projeto lindo que Ele me deu. E aí o Senhor deu o livro, Florescer no Deserto. Nós sabemos que florescer é um tempo em que nada flui, fica tudo estagnado, parece que nada sai do lugar.
Mas a gente precisa entender que nas estações que nós passamos, Mirtes, são muitas estações, Verdade. e cada estação ela tem o seu brilho, né? A sua veracidade, né? A sua verdade em cada estação. E mas há estações que serão de desconexões. E a gente precisa entender que essa estação de desconexões é o Senhor dizendo pra gente assim, ó, eu preciso que você desconecte de amigos aqui, desconecte de ambientes que eu não te quero mais, porque às vezes Deus quer nos levar para algo mais profundo, que a gente precisa sair de pessoas, de ambientes que Deus não quer mais, mesas que Deus não quer mais. E a gente estava conversando, a primeira vez que eu conheci a Mirtes, a gente estava falando justamente disso, porque eu estava passando nesse processo, né, de desconexões, e nós precisamos entender. E a gente sabe que algumas desconexões, elas são cirúrgicas. Vai doer, vai machucar, porque a gente sabe que a poda, o processo da poda, Deus vai cortando aqui, vai tirando ali, e para isso acontecer dói demais, machuca. Mas a gente precisa ficar no tamanho certo, a gente precisa ficar no tamanho que ele precisa para nos usar. E aí são desconexões que acontecem para que nós sejamos alinhados ao propósito que ele tem para as nossas vidas. Então, tenha certeza, se você está vivendo esse processo de desconexão, permita-se, porque é o Senhor te tirando de ambientes que ele não quer mais, porque o que ele tem é bem melhor para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. São desconexões que são necessárias para a nossa vida, que a gente acha que não vou conseguir mais me levantar, eu vou ter que parar porque estou passando por esse processo. Não, você vai ser tratada, né? E vai avançar, porque é o que o Senhor tem para sua vida. Esse propósito que ele tem é bem maior. Então, descansa, né? Silvia, quanta sabedoria nessas palavras. Amém. Profundamente cirúrgica essas palavras. Amém. Silvia, estamos caminhando para o final. Quero fazer 2 perguntas para você. O que a Silvia de hoje falaria para aquela mocinha, aquela menina que recebeu a promessa e guardou no coração por um bom tempo e aconteceu? O que você falaria para ela? E já faço a segunda pergunta. Essa é a primeira. Tá. Eu falaria Josué 1:9. Silvia, esforça-te, tenha bom ânimo. Não pasme, não tenha medo. Vai vir tantas coisas que vai te deixar talvez assombrada, preocupada. Mas fica tranquila, Deus está no controle de tudo. Então, é esse versículo, né? A essência, esforça-te, tenha bom ânimo. E eu acho que, olhando para trás, eu estou contando essa história aqui porque eu avancei, não desisti, me esforcei, né? Fiz o que pude, assim, de aula de canto, porque quando eu comecei a cantar, Mirtes, é um dom natural, né? Eu comecei a cantar, cantava bem desafinada, cantando ali, cantando lá, e fui me aperfeiçoando. Mas eu precisava fazer uma aula de canto, então, né, me esforcei em fazendo aula de canto. Claro que a gente precisa melhorar e melhorar muito mais, né? Porque nós sabemos que o dom que Deus nos usa, né? A gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais. Então, essa é a palavra que eu tenho, né, para Silvia de 18 anos. Esforça-te. Para você que está me escutando aqui, esforça-te e tenha bom ânimo. Você não vai ter medo, você não vai se apavorar, porque o Senhor é contigo. Na sequência, o que você falaria para uma mulher que pensa em seguir o caminho musical? O que você falaria para ela? Para ela não desistir. Se você tem um sonho, esse sonho não vai desistir desse sonho. Você precisa ter certeza, convicção que é o que você quer para sua vida. Então, você não vai desistir. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha muitas razões para não avançar, para desistir. Naquele momento, aquela mulher não tinha nem condições de andar, de caminhar, mas ela se levantou e foi ali com toda a garra, com toda a determinação, ela continuou avançando. Eu só estou falando da história dessa mulher porque essa mulher não desistiu. Nós lemos a história dessa mulher na Bíblia porque ela não desistiu. E ela tem 2 opções ali de avançar, né? Ela teria de avançar, seguir em frente e ser vitoriosa, ser curada, ou a outra opção que era retroceder, desistir de tudo e morrer. Ela morreria. Mas ela decidiu avançar. Tinha uma multidão na sua frente.
a multidão de oposição, né, de palavras contrárias. E a gente sabe que no nosso dia a dia, para aquela pessoa que tem um sonho, vai acontecer exatamente isso. Você vai receber palavras contrárias, pessoas que serão contra os seus projetos, seu chamado. Eu me lembro agora de uma pessoa que falou para mim assim... Pra que você vai gravar? Você canta desafinado, porque isso já estava cantando bem melhor, gente. Pra que você vai gravar? Tem tanta gente que já gravou, pra que você vai gravar? Vai ser mais uma. E aí eu lembro que uma outra eu contei pra minha amiga e falei assim, o Senhor tem falado que vai me usar, que vai me levar às nações. E eu fui contar, essa pessoa falou pra mim assim, de novo, você fala isso sempre. Toda vez você fala isso, e aquilo pra mim, eu chorei tanto aquele dia. E eu falei assim, meu Deus, eu sei que o Senhor tem um chamado, Deus me fez uma promessa, eu creio na promessa que Ele fez, mas eu não vou deixar que isso enche meu coração, que isso venha minar a força que eu tenho de avançar, de prosseguir. E eu falei, não, eu creio naquilo que Deus falou. Para quem que a gente vai dar crédito, né? Para a pessoa que está falando ou vai dar crédito na palavra que o Senhor falou que vai acontecer? Então, eu dei crédito ao Senhor, falando, eu sei, vai acontecer, então... vou ficar descansada no tempo dele, na hora dele, porque é assim, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, porque o tempo de Deus, Mirtz, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele não mata ninguém, ele aperfeiçoa, ele faz a gente crescer, faz amadurecer. Esse é o tempo de Deus. Deus é glorioso, é maravilhoso. Eu amo esse Deus. É uma revelação muito profunda. Eu tenho certeza que muitas mulheres estão se sentindo abraçadas com essa tua palavra. Amém. Glória a Deus. E é necessário para esse tempo. Silvia, eu quero te agradecer pela tua entrega, pela tua verdade. Amém. Por cantar aqui para nós, né? Que é uma delícia. Eu amo te ouvir, né? Você sabe, sou sua fã. Sou sua fã. Amém. Foi uma honra ter você aqui conosco, separar um tempo da tua agenda tão concorrida. Amém. Sei que você está viajando agora os próximos dias já para a Europa, vai ficar um tempo lá, vai voltar logo. Tenho a conferência que estarei lá. Olha, e já vamos convidar as mulheres aí, você que exatamente mulher, princesa do Senhor, está convidada para estar dia 20 de novembro, vai ser um extraordinário de Deus. Mirtz, você não foi ainda lá na conferência? Não, mas esse ano estarei de dentro para fora também. Glória, vai ser demais. Vai ser demais. Eu tenho certeza disso. E você, mulher, está convidada para participar e pode entrar aí no meu Instagram, veja lá, tem o link para você fazer a inscrição, pode falar também no direct e vamos te direcionar para você fazer a inscrição e seja muito bem-vinda para esse dia 20 de novembro. Convide outras mulheres, porque lá é o lugar de cura, de restauração, de libertação. Vai ser um dia tremendo na presença do Senhor. Silvia, muito obrigada. E eu que agradeço, Mirtz. Olha, obrigado pelo carinho de me convidar, de estar aqui com você. É um presente de Deus estar aqui falando um pouquinho do que Deus fez na minha vida, o que Deus vem fazendo. E eu tenho certeza que muitas mulheres serão edificadas através desse testemunho. Obrigada, minha Amém. querida. E você que ficou com a gente até aqui, que essa conversa tenha falado ao teu coração. Deus é um Deus de recomeços. Quero te convidar para curtir esse episódio, se inscreva no canal, compartilha com uma amiga que está precisando ouvir e eu te vejo no próximo episódio. Até mais.